Shalom, amados. Quero trazer algo a respeito da adoração. Às vezes, o momento que estamos passando, temos dificuldade de ficar com Deus sem estar num ciclo de estar mendigando ou expressando seus sentimentos, que não traz edificação nenhuma, às vezes aumenta a crise ou traz mais tormento. Eu esses dias falei para uma pessoa, escutando ela orar, ela achando que aquela oração era o máximo. Eu disse, está mais parecido com uma sessão de um culto ao espírito de depressão do que a Deus. Ela expressava todas as mágoas dela e aquilo era contínuo, mágoas velhas que a gente já conhece. Quando nós olhamos Jesus e a mulher samaritana em João 4, eles começam uma conversa, ela tem uma crise, porque judeus não conversavam com samaritanos, mas logo o Espírito Santo começa a trabalhar ela, e Jesus dá uma palavra sobre a casa daquela mulher, e a mulher disse para ele, eu vejo que você é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vocês dizem que o certo é em Jerusalém. E Jesus disse, mulher, crê-me que a hora vem, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorais. Vocês vão adorar o Pai de maneira diferente. Ele diz, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos porque a salvação vem dos judeus. Eles tinham um diálogo e Jesus foi trazendo à existência o que o coração daquela mulher que precisava ouvir. E ele diz assim, mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Por quê? O Pai procura os tais que assim o adoram. Eu gosto muito dessa frase. O Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Verdade é a palavra. Você pela palavra engrandecer a Deus, magnificar a Deus, exaltar a Deus. Deus, ele é adorado pelo que ele é. Ele é louvado pelo que ele fez, adorado pelo que ele é. E quando nós compreendemos tributar a ele a glória, é ministrar ele pelos seus atributos. Só que o Espírito Santo foi mais fundo ainda. Quando ele nos deu os dons do Espírito Santo, um dos dons é a língua estranha que é para todos. Lá em Atos, capítulo 10, Pedro é conduzido a ministrar aos gentios. Pedro não tinha muito interesse em pôr as mãos e ministrar para aquele povo ser cheio. Mas Pedro estava em obediência, caminhando com uma crise interior que ele ainda tinha a respeito da igreja gentílica, que ainda não tinha nascido. A igreja já existia no coração de Deus, mas não estava no coração de Pedro. Que Pedro está ministrando esses homens, essas mulheres, e a Bíblia diz assim que de um pronto o Espírito Santo caiu sobre eles e eles começaram a falar em línguas. E a Bíblia diz que os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramava sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Eu gosto dessa frase. Falar em língua e magnificar a Deus. Eles estavam magnificando a Deus como? Em línguas. Por isso que Jesus disse, vai adorar em espírito e vai adorar em verdade. Quando você adora com o entendimento da tua mente, você está adorando em verdade pelo conhecimento que você tem. Mas quando você está orando em línguas, você está magnificando a Deus, você está falando mistérios com Deus. Se você observar o livro de Judas, ele é um livro que fala dos incrédulos, dos rebeldes, dos obstinados. Nessa lista ele coloca até Satanás. Mas daí ele se direciona a uma palavra para a igreja. Versículo 20 ele diz assim, no livro de Judas, mas vós amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ele estava dizendo, construindo uma dimensão espiritual interior, construindo um edifício em Deus,
construindo no espiritual. Por isso, se você já ora em línguas, ore todos os dias um período em línguas. Você pode estar trabalhando, caminhando, ou vocês podem estar lavando vasilha, lavando a casa, dirigindo o carro. Eu viajo bastante e tenho uma facilidade de cantar em línguas, orar em línguas. Você vai acostumando as coisas do Espírito e depois você se edifica. Às vezes o teu tempo está corrido para você ficar teu tempo de joelhos fechado no teu quarto. Às vezes nós temos ocupado demais e você precisa entrar num lugar maior de edificação. Compreenda que quando você está orando no Espírito, você está adorando, o teu Espírito está conectado com palavras espirituais, com mistérios de Deus, e você está magnificando, engrandecendo a Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu os Coríntios, ele disse: cantai com entendimento, cantai no Espírito. Falai no entendimento, falai no Espírito. Ele diz, cantai em línguas. Ele está falando de você ser ministrado por Deus, que quando você está orando em línguas, você está sendo ministrado pelo Espírito. E ele vai atingir as áreas que têm fraquezas para te fortalecer, para te edificar, para fazer com que você entre em lugares de revelação, de sabedoria, de dons, de entendimento. Que Deus o tome nesse tempo de uma maneira especial. Se esconda dele, ore em línguas, que ele te acha. Talvez você já se escondeu de alguém quando brinca com uma criança e tu fez um barulho para a criança te achar. Quando você está orando em línguas no teu lugar, a sós com Deus, você está sinalizando, eu estou aqui. E o Pai vai te achar, porque ele diz, o Pai procura aqueles que o adoram dessa maneira. Deus te abençoe em nome de Jesus.